Sexta-feira, dia 3 de maio, fim de semana, e essa semana, claro, teve o seu protagonista. É este aqui, o seu protagonista da semana, é o nosso ministro da Educação, o Abraham Van Traub. O Van Traub se destacou essa semana, sendo manchetes nos principais meios de comunicação, quando deixa bem claro, mais uma vez e mais uma oportunidade, que a sua ideologia fala mais alto do que os compromissos, deveres e até talvez atender às necessidades da população brasileira, principalmente na sua pasta no setor de educação. Quando, essa semana, houve um corte de 3 faculdades brasileiras, no Rio, também na Bahia e Minas, se não me engano. Bem, rapidamente, depois de um grande rebuliço por ter essa forma seletiva no corte de 30% dos investimentos, rapidamente, no final do dia, resolveu ampliar esse corte para todas as faculdades, já que a sua argumentação não ficou muito convincente, E, mais uma vez, a gente lembra, não é ideologia que vai transformar esse país. Ainda se continua numa luta, numa batalha ideológica, enquanto a necessidade do brasileiro está na segurança, na melhor qualidade da educação, também no desemprego que está enorme, precisamos de geração de empregos, e infelizmente nos deparamos com isso. Bem, dentre essas questões, e que o nosso ministro se destacou esta semana, com sua impetuosidade, com sua ideologia, trouxe uma inquietude nos brasileiros de qual o destino para onde estamos caminhando. O ministro deixa bem claro que traz aquela concepção da criança com soldadinhos de chumbo. Lembra daqueles bonequinhos de plástico, da infância de muitos, em que esses bonequinhos de plástico a gente colocava um exército contra o outro e brincava até dizer chega. Bom, parece que a infância se perpetua, esse pensamento se perpetua no caso do nosso ministro, que ainda persiste nesse pensamento ideológico, até quando vai se referir a reitores de universidade, de faculdade, em que acredita que grande parte dele tem uma ideologia de esquerda e que essa ideologia de esquerda não contribui em nada com a educação, esquecendo o próprio ministro, que foi exatamente com tantos cortes, desde a época, já no segundo período do governo do PT, também no Michel Temer, houve muitos cortes e continuam havendo cortes. Isso afeta diretamente a educação brasileira. Todos os setores da educação são afetados. Então, não dá para você achar culpados com uma logomarca de esquerdista ou comunista para justificar a deficiência da educação atual em nosso país. O ministro disse que houve balbúrdia. Bom, aí é que o bicho pegou, porque aí queriam dados. Ministro, onde é que foi que o senhor viu a balbúrdia? Gente andando pelada. O pessoal quer saber, onde é que é essa faculdade que funciona, que o pessoal tira a roupa para entrar para estudar, em que as festas, as raves, o pessoal quer saber de que maneira, onde foi, quando foi, e quando apontar diretamente, de maneira bem assertiva, contundente. Procure, então, solucionar a questão de maneira pontual. Onde foi o problema? Na faculdade de que cidade? Qual? Vai se culpar o reitor? Vai se cobrar responsabilidade? Quem são os responsáveis por deixar acontecer algo desse tipo? Mas não simplesmente tentando justificar com comportamento de esquerda. Então, nas faculdades, as pessoas agem dessa maneira, e por isso não vale investimento. Agora, tem que se haver também uma codificação, explicar, detalhar essa codificação do que é balbúrdia e o que é simplesmente questionar. Porque, para o atual governo, aqueles que questionam estão fazendo arruaça, estão sendo anarquistas, porque não tem aquela obediência civil. Tem que ter obediência civil, tem que obedecer, não pode questionar. Aquele que questionar é taxado, classificado como comunista, como esquerdista, como petista, e é tanto isto que a gente tenta justificar
para, na realidade, não mostrar os avanços do governo até o momento. Até agora, não houve grandes avanços. E mesmo que você agora diga, mas o período é curto, ainda assim já teria tempo suficiente, não para grandes resultados, mas para a demonstração de que estamos no caminho certo. Até agora, a gente critica o PT, fala do ex-presidente, fala dos movimentos de esquerda, movimentos esses que praticamente não se vê. O que a população hoje vê de movimento na esquerda é uma passeata de meia dúzia de gato pingado quando vai fazer protesto no Dia do Trabalhador ou em prol de uma reclamação da reforma da Previdência. Não existe essa dimensão, essa hiperdimensão que o governo tenta justificar, né, para nós não cobrarmos essa falta de celeridade, né, de resultados mais contundentes, mais assertivos para a nossa população. Nossa população está esperando um aumento, né, de empregos no nosso país. E aí se questionou, mas quando nós ganharmos, nós teremos aí apoio de muitos empresários. Na grande verdade, os empresários não estão esperando ainda a reforma da Previdência. Os grandes empresários, investidores, estão simplesmente aguardando que o governo atual tenha uma posição, um comportamento de confiança. Infelizmente, quando você olha para a figura de um presidente da República, o líder de um país, e vê atitudes infantis que não condizem com tal autoridade, com o grau, com o nível dessa autoridade. Então, fica-se meio que ressabiado. Então, a esperança de geração de empregos que melhora a economia, porque um país se sustenta na economia e não na ideologia. Por que o PT se sustentou tanto tempo? Porque estava cuidando da economia. Quando começou, além da corrupção ficar cada vez mais clara, mas a economia começou a falhar, alguns planos, né, do governo foram por água abaixo, programas de governo que não funcionavam, a não ser, só serviam para a corrupção muitas vezes, né? Então, é exatamente a mesma receita para o governo atual. O povo brasileiro tem um compromisso total com o país e não com políticos nem com partidos. E, infelizmente, o governo tenta manter uma alienação, seja através das redes sociais, de aplicativos, de Twitter, porque é por aí que o governo e o presidente se comunicam. E mesmo assim, com declarações que não contribuem muito para o nosso país. É sempre falando da moralidade, falando dos conceitos morais da sociedade, falando da padronização do comportamento da família, vídeo de carnaval, respondendo artista, cantor com picuinha. Isso não acrescenta e, infelizmente, só aumenta a intolerância, o incentivo ao ódio, daquele que bate de frente, né, com aquele que discorda, ou seja, não acrescenta. E até agora, o que o brasileiro quer é exatamente resultados. Resultados que não estão chegando. E quando o governo, através do seu ministro, diz que vai fazer corte de 30% na educação e vai investir nas creches, bom, aí é descobrir um santo para cobrir o outro. Porque tão importante quanto a fase inicial, o período inicial da educação, creche, primário e toda aquela base, o alicerce que tem que ser muito bem fundamentada, né? Muito bem alicerçada, muito bem preparada para formarmos pessoas capazes de, no período de faculdade, darem o seu melhor e tirarem o melhor resultado, é descobrir um santo para cobrir o outro. A partir do momento em que você investe na creche, no processo de início educacional, e quando chega no meio desse período, uma grande parte dos brasileiros não tem espaço, oportunidade para entrar numa faculdade, vai se consolidar o que o Vélez, antigo ministro da Educação, e o atual, né, o Van Traub, pensam que faculdade não é para todos. Então, nós vamos fundamentalizar, vamos fortalecer a ideia de que o pobre e aquele que não tem condições financeiras para entrar numa faculdade e se manter numa faculdade, vai ter que ter um curso, né, profissionalizante e se preparar para ser torneiro mecânico, para trabalhar na engenharia, na construção civil e, basicamente, o povo brasileiro vai ter, né, uma grande nova geração de trabalhadores braçais.
para manter uma elite. É isso que a gente consegue ler diante desse posicionamento do nosso ministro. É descobrir um santo para cobrir outro. E tentando ainda colocar a população uns contra os outros, fomentando a intolerância, fomentando o discurso de ódio. Qual a fase mais importante? A fase da criança, a fase do adulto? A importância da criança na sua formação e a importância do adulto em estar gabaritado, estar com o nível exigido pelo mercado de trabalho. Vamos retornar no tempo, o Brasil colonial, em que o importante aqui era simplesmente formar trabalhadores braçais. Então vai ter faculdade para cana-de-açúcar, é isso, para cortar, porque no Nordeste, principalmente, foi questionado com relação à filosofia, né, e também à sociologia, ou seja, aquela velha frase, né, aquela velha piada em que o menino diz: mãe, eu tive um pensamento, estava pensando. Para, menino, pensamento é coisa de rico, pobre no máximo tem ideia, né? Inibindo, proibindo, coibindo de que uma pessoa, né, mais carente, com limitações econômicas, possa então galgar, né, novos horizontes, possam aí sonhar com uma melhor qualidade de vida, né, de crescer profissionalmente e financeiramente. E o invocado, né, o que mais preocupa ainda é que com isso, com essa ideia de que escola com partido, de que se deve apenas matemática, português, ciência e é o básico do aprendizado dentro dos livros, não mais nada que isso, que o cidadão não tem um livre pensamento. A faculdade é exatamente isso, é a diversidade de pensamentos. Na faculdade, na escola, temos que aprender todos os conceitos para que aí o indivíduo, né, ele passe a peneira, ele se identifique, ele questione, ele pergunte. Não é tirando o livre pensamento, o direito de pensar e escolher do brasileiro que você vai formar uma sociedade melhor. Estavam se questionando que a esquerda estava fazendo isso nas escolas. Então, por livre e espontânea pressão, nós tomamos os lugares daqueles que estavam praticando e começamos a praticar a mesma coisa, proibindo qualquer tipo. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro disse: olha, a escola, se tiver um partido, tem que ter para todos. E é algo, o mais coerente nisso tudo, que o presidente já falou, foi exatamente isso. O mais, não sei se na prática, infelizmente, nós temos um presidente que diz, depois desdiz, não foi bem isso que você entendeu, não foi bem isso que você compreendeu, mas eu espero e torço para que ele tenha, né, dado a oportunidade, que o cidadão, que o aluno, conheça o pensamento de esquerda, ou de direita, o socialismo, o capitalismo, de maneira limpa, clara, e que assim ele possa, né, despertar para o seu universo, para o seu entender, compreender, e o que ele escolher melhor para o seu destino, né, como ideologia de vida. Precisamos dessa liberdade. Ao contrário do que o próprio presidente, recentemente, numa declaração, diz: olha, todo mundo sabe como é que eu sou armamentista, e ministro meu que pensa ao contrário tem que ficar calado. A partir do momento em que o presidente diz que a maior cúpula do país, os seus ministros, não têm direito de opinar, de discordar do mesmo, com toda certeza é algo bastante preocupante. É o que há pouco tempo, apenas 3 meses, nós podemos observar. O presidente, ele muitas vezes ocupa o seu tempo com assuntos de pouca relevância. Existe na história do país que o Jânio Quadros, aqueles que não conhecem vão no Google, o Jânio Quadros, ele chegou a proibir biquíni em desfile. Isso mesmo, Miss Brasil, Miss São Paulo, e de repente ele achou que, olha, deve-se proibir o desfile de biquíni. Olha a relevância e a preocupação do Jânio Quadros. Parece que isso tem continuidade hoje, em que as pessoas com autoridade para definirem uma melhor qualidade de vida, infelizmente se apegam à bobagem, à besteira e assuntos que ficam mais populares, um discurso populista, do que resultados. E o brasileiro está torcendo pelo país. Eu estou torcendo pelo país. Eu desejo muito que o país dê certo, independente se o presidente pensa de um jeito ou pensa de outro, se tem um cabelo liso, se tem um cabelo pichain, se ele torce para o Palmeiras ou torce para o Corinthians. Estou torcendo pelo país.
como muitos brasileiros, mas a cada dia que passa, a cada hora que passa, e não vemos resultados, se apenas e tão somente discursos populistas, né, ideológicos, ficamos cada vez mais tristes e percebemos que vai demorar muito de sairmos dessa letargia que o país se encontra. O ministro deveria se preocupar em matérias que deveria ensinar nas escolas. Atenção, olha só, matérias como essa aqui, nutrição, né? Olha a quantidade de crianças ou desnutridas ou que estão aí acima do peso. Falar também da inteligência emocional, quantas crianças estão sofrendo bullying. E essas crianças que sofrem bullying, às vezes têm reação agressiva. Tem pessoas que têm trauma, tem pessoas que sofrem uma vida inteira. Criatividade, inovação diante das dificuldades, a convivência e valores. Importantíssimo saber conviver, né, com as diferenças, com valores diferentes. Né? Também aqui sobre palestra, capacidade de saber se comunicar. Não podemos tolir, calar o nosso povo. Temos que ensinar os nossos jovens a se comunicar, a se expressar, a dizer o que pensam, a compreender também com relação a vendas, meditação e felicidade. Mas isso é bobagem. Assim como diz que filosofia e sociologia é bobagem, está cada vez mais comprovado, até pela Organização Mundial da Saúde, em que grande parte, né, da população mundial vem sofrendo com depressão, vem aumentando o índice de suicídio, de violência. Tudo isso passa por este campo. E sem esquecer da inteligência financeira, já que o país fala tanto de economia, mas na prática se apega apenas como reforma da Previdência, como a salvação da lavoura, e não procura outros caminhos de incentivar o emprego, ao fortalecimento econômico, deveria desde cedo ensinar os jovens, né, o quanto se tem que pagar, o quanto se pode economizar, a importância do dinheiro. Então, são vários itens que, infelizmente, o nosso governo não toma pé. Haverão cortes ainda em vários setores. Houve agora no programa de cisternas, aumentando esse precipício daqueles que nem água têm mais em casa, que dependiam da cisterna para melhoria na qualidade de vida e não vão poder mais contar com essa ajuda, porque haverá um corte também na compra de medicamentos. Ou seja, precisamos urgentemente de atitudes que cortem na pele. Se tem que fazer cortes em várias secretarias, vários ministérios, por que não cortar nesses penduricalhos, se cortar também nessa boa vida que muitos políticos, né, têm às nossas custas? Então tem que se analisar a capacidade gerencial administrativa. Queríamos tirar o PT, tiramos. E agora, José? Não podemos passar 4 anos, né, cada vez com menos condições de qualidade de vida, né, passando por dificuldades, vendo a crise econômica aumentar, desemprego aumentar, e para justificar tudo isso, ficar xingando o PT, ficar xingando a esquerda. Precisamos de ações assertivas e também indiscriminadas quanto a vamos cuidar de todos, indiscriminadamente. Né? Vamos cuidar de todos, que votou, quem não votou, se é nordestino, se não é. Vamos cuidar desse país. Chega de falar tanta bobagem e tentar viver do ódio, do populismo, falando de governos anteriores sem mostrar trabalho. Apenas 3 meses, entramos no 4º mês, já está complicado. Muitos já dizem que o ano está perdido economicamente. Vamos torcer pelo Brasil, mas não é porque vamos torcer pelo Brasil que vamos deixar de apontar os erros. O que a gente espera é que tenham humildade e autocrítica para reconhecer esses erros e melhorar o nosso país.